Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Que É Música. Meu nome é Vitor Camilo e eu tenho certeza absoluta que você adora música e quer receber informação de qualidade a respeito. Então aproveita, já desce ali, curte o vídeo e se inscreve no canal porque é exatamente isso que eu faço aqui. E nesse vídeo a gente vai voltar a falar de história da música, mas dessa vez a gente não vai falar de nenhuma personalidade histórica ou gênero musical. No vídeo de hoje a gente pela primeira vez vai falar sobre tecnologia musical. E a gente vai falar de uma tecnologia que historicamente é muito recente, mas que tem uma importância colossal para os últimos 150 anos da história da música. A ponto de hoje ser dificílimo conceber como seria o universo musical sem ela. Então vamos embora, porque no vídeo de hoje a gente vai conhecer as primeiras décadas de evolução da fonografia. Bom, eu quero começar esse assunto falando justamente sobre essa palavra, fonografia, que talvez não soe muito familiar aos seus ouvidos. A etimologia dela é bastante simples. Fono, som, grafia, representação gráfica ou registro. Ou seja, praticar fonografia ou fonografar significa criar um registro a partir do som, de maneira análoga ao que a fotografia faz com a luz. E curiosamente, ambas as tecnologias têm idades parecidas e também importâncias bastante parecidas para a evolução da indústria cultural. O desenvolvimento principal das duas data do século XIX, e ambas são igualmente importantes, por exemplo, para o cinema como a gente conhece hoje, ou para vídeos no YouTube. Sem a fotografia, por exemplo, esse vídeo ficaria mais ou menos assim. Já sem a fonografia... Então, eu acho que a gente tem que concordar que ambas têm uma importância fundamental para o nosso consumo de arte, cultura e informação, certo? Mas eu me pergunto se quem teve a ideia de registrar sons em um objeto físico sabia do impacto que isso teria sobre a história da humanidade. Ou melhor, eu me pergunto quem foi que teve uma ideia assim tão mirabolante em pleno século XIX. E aí eu sou obrigado a mencionar um nome que certamente vai soar muito mais familiar aos seus ouvidos do que fonografia. O sujeito que é considerado o pai dessa tecnologia tão maravilhosa atende pelo nome de Thomas Edison. Sim, o Thomas Edison, aquele mesmo a quem é acreditada a invenção da lâmpada. Então é isso aí. O Thomas Edison chegou no rolê, inventou a fonografia e fim de papo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Não. É óbvio que a história não é assim tão simples. E mesmo esse crédito do Thomas Edison como inventor da fonografia é uma história bem mais complicada do que parece. Então vamos aos fatos. O fato número 1 é que o Thomas Edison inventou sim um aparelho chamado fonógrafo em 1877, que era capaz de gravar sons e reproduzir os sons que foram gravados. E se a imagem do fonógrafo te lembra do famoso gramofone, é porque na verdade o gramofone é um fonógrafo. O princípio essencial do fonógrafo é receptar as ondas sonoras que circulam pelo ar e por meio dessa campana metálica que ele tem, canalizar as vibrações correspondentes a essas ondas para um sistema que termina em uma agulha. E por sua vez essa agulha, recebendo essas vibrações, é capaz de criar em algum material sólido impressões que sejam correspondentes às vibrações que ela recebeu. Essencialmente, as impressões causadas pela agulha no material sólido vão ser análogas ao formato das ondas que causaram aquelas impressões. E não por acaso vem daí o nome tecnologia analógica. E caso você queira ouvir o que foi registrado, basta fazer o processo inverso. Utilizando uma agulha que seja capaz de ler as impressões que foram causadas no material sólido e vibrar de acordo com elas. Essas vibrações são transferidas para um sistema de amplificação e assim você consegue reproduzir o que foi gravado. Então esse é o princípio fundamental do fonógrafo, e inicialmente o meio físico utilizado pelo Thomas Edison para fazer essas gravações eram folhas metálicas enroladas em cilindros, que eventualmente evoluíram para cilindros de cera e que por sua vez eventualmente desaguaram em objetos achatados em formato de discos. E mesmo tendo sofrido uma série de mutações, evoluções e aperfeiçoamentos, as vitrolas, que talvez tenham sido o principal meio de consumo de música até 30 anos atrás, são descendentes diretas daquele fonógrafo original, e pode-se dizer que elas são fonógrafos em seu próprio mérito. Mas eu já estou me adiantando muito. Voltando ao Thomas Edison. O fato é que, apesar dele ter sido indiscutivelmente o inventor do fonógrafo, a real importância dele foi ter criado um equipamento capaz de gravar os sons e reproduzir os sons que foram gravados. E aí você diz, ué, mas isso é óbvio, por que eu registraria ondas sonoras no meio físico se não fosse para ouvir elas depois? E eu te respondo exatamente para conseguir analisar as ondas sonoras do ponto de vista visual, algo que pode ajudar muito na compreensão do comportamento delas. E é exatamente isso que um francês chamado Léon Scott estava buscando fazer nas décadas de 1850 e 60.
Anos antes da invenção do fonógrafo, ele criou um aparelho chamado fonoautógrafo, e o nome dá boas pistas da finalidade desse equipamento. O objetivo do Leon Scott com o fonoautógrafo era meramente captar a assinatura visual das ondas sonoras em folhas de papel cobertas de fuligem. Ele não tinha a menor intenção de conseguir reproduzir elas depois, e o meio em que ele fazia essas gravações não era nem próprio para isso. E por isso, por quase 150 anos, nunca se tentou reproduzir nada que tivesse sido gravado pelo Leon Scott. O que naturalmente fez com que o Thomas Edison e o fonógrafo levassem anos depois os créditos pelas primeiras gravações audíveis feitas pela humanidade. Créditos que foram sustentados por mais de um século. Mas o fato é que aí por meados dos anos 2000, um grupo de pesquisadores se uniu em uma iniciativa chamada First Sounds, dedicada justamente aos primórdios da fonografia na história da humanidade. E em 2008 eles conseguiram, com muita minúcia e muito cuidado, criar reproduções sonoras de algumas das gravações do Leon Scott. Ou seja, eles acabaram criando uma pequena janela para o passado, ao conseguir reproduzir gravações que originalmente não foram feitas para serem reproduzidas. O que não diminuiu a importância do Thomas Edison, afinal ele ainda é o pioneiro no desenvolvimento da fonografia como a gente conhece. Mas tirou dele os créditos pelas primeiras gravações audíveis feitas pela humanidade. Então se prepare, porque agora você está prestes a ouvir a voz de uma pessoa de 1860. A qualidade sonora dessas gravações obviamente é muito baixa, mas o valor histórico delas é assustadoramente alto. E cá entre nós o som também é bem assustador, mas a gente releva. Bom, mas então esse foi o contexto em que a fonografia começou a surgir na história da humanidade. Independentemente de discussões ou rivalidades entre o Thomas Edison e o Leon Scott, o fato é que nessas primeiras décadas de existência, a fonografia era uma prática estritamente mecânica. Ou seja, todo aquele processo que eu detalhei antes, das ondas sonoras sendo canalizadas para as agulhas que criavam impressões no meio sólido, era feito sem intermediação de nenhum outro tipo de energia, e as ondas tinham que ser capazes de mover a agulha pela sua própria força. Afinal, lembre-se que nessa época a eletricidade também era uma tecnologia muito incipiente e ainda muito longe de ter a aplicação comercial que ela tem hoje. E a principal consequência disso é que por mais que esses sistemas fossem plenamente capazes de gravar som e portanto plenamente capazes de gravar música, os registros provenientes deles se enquadravam naquilo que hoje a gente chama de som de baixa fidelidade, ou em inglês low fidelity, que dá origem à expressão lo-fi. Ainda no final do século XIX, a fonografia começou a ser utilizada para o registro de performances musicais, visando a sua comercialização. Mas acontece que a dependência da força bruta do som para que as gravações fossem bem sucedidas limitava muito o tipo de som musical que era considerado adequado às gravações. Essencialmente, quanto mais potente o instrumento ou a voz fosse, melhores eram as chances de que ele gerasse um bom produto fonográfico, o que gerava uma clara preferência por performances musicais de muito volume. Some-se a isso o fato de que a fonografia puramente mecânica também tinha dificuldades em representar frequências muito baixas ou muito altas, restringindo os registros fonográficos da época a uma faixa de frequências muito menor do que a gente costuma ouvir no dia a dia. E só para efeito de comparação, limitar o espectro de frequências possíveis em um registro sonoro seria equivalente a limitar o espectro de cores possíveis em uma fotografia. Ou seja, é algo que fatalmente distancia a qualidade do registro daquilo que poderia ser percebido presencialmente. E além disso tudo, existe o próprio ruído das gravações, que era muito presente nas gravações mecânicas. Então agora vamos escutar um pouco algumas gravações desse período, só para você ter uma ideia de como elas soam. As I was coming around the corner, I heard some people say, here comes the dandy doctor, here he comes this way. His heel is like a snowplow, his mouth is like a trap, and when he opens it gently, you will see a people. Tua saia, vale bem 5 mil réis, arrasta mulata, saia, que eu te dou 5 e são 10, é bom.
Inclusive, o cantor italiano Enrico Caruso, que a gente acabou de ouvir, gozava de um certo favoritismo nos primórdios da fonografia, justamente por causa da potência sonora que ele conseguia produzir. Mas em suma, o fato é que essa combinação de fatores que eu citei excluía desse universo fonográfico primordial a possibilidade de capturar as nuances e as sutilezas das performances musicais, o que gerou uma faca de dois gumes. A partir desse ponto, passa a existir uma forma de consumo de música que não mais depende da ação do músico em tempo real. O que, se você parar para pensar, é uma mudança de paradigma colossal na história da humanidade. Mas por ser uma novidade absoluta, o acesso a ela ainda estava obviamente restrito a uma pequena parcela da população. E mesmo assim, a qualidade sonora ainda deixava muito a desejar em relação a uma performance ao vivo e presencial. Então, partindo desses fatos, eu acho seguro dizer que os primeiros 50 ou 60 anos da fonografia no universo musical giraram em torno de um foco principal: a busca pela alta fidelidade nos registros fonográficos. Ou seja, se inicialmente a fonografia trouxe novas possibilidades para o consumo de música, mas ainda cercada de uma série de limitações sonoras, na sequência da história dela, a busca foi exatamente por tentar sanar essas limitações e nivelar a qualidade sonora dos registros fonográficos com a qualidade das performances presenciais. E nesse contexto, na transição entre os anos 10 e 20, a fonografia ganhou uma ferramenta que é central para o funcionamento dela até os dias de hoje: o microfone. O microfone em si é uma tecnologia que começou a ser desenvolvida mais ou menos na mesma época que o fonógrafo, a segunda metade do século XIX. Afinal, data dessa época a invenção da telefonia e da comunicação via rádio, ambas dependentes da transformação de sinais sonoros em sinais elétricos. E é exatamente essa a função primordial do microfone. A peça central do microfone é uma membrana bem fina chamada diafragma, que é capaz de sofrer a ação mecânica das ondas sonoras que atingem ele, se movendo de acordo com o contato com essas ondas, assim como o sistema de um fonógrafo. A diferença é que os microfones, por diferentes métodos possíveis, são capazes de transformar essas vibrações em sinais elétricos. Sinais que podem ser enviados para um sistema de amplificação e imediatamente reconvertidos em som, ou para um sistema de gravação e registrados na forma de um fonograma. E a esse processo de conversão e reconversão entre energia mecânica e elétrica, a gente dá o nome de transdução. E o fato é que a capacidade que os microfones têm de realizar a transdução faz com que eles necessitem de menos energia mecânica das ondas sonoras para conseguir captar um som, o que consequentemente torna eles mais sensíveis aos sons do que os equipamentos que se baseavam puramente na energia mecânica. E isso naturalmente representou um passo crucial na evolução da fonografia. A partir da introdução dos microfones e da eletricidade nesse universo, as frequências passaram a ser melhor representadas e a qualidade sonora das gravações foi elevada. Mas principalmente, a eletricidade fez com que a fonografia se tornasse menos restritiva ao trabalho dos músicos, porque agora ela se tornava mais capaz de captar as sutilezas musicais e não dependia mais tanto da potência sonora descomunal por parte deles. Então, mais um ponto na busca da fonografia pela alta fidelidade ao som das performances presenciais. Compare o som das gravações mecânicas que a gente ouviu agora há pouco com essas gravações dos anos 20 e 30. Quero ver o seu vestido arrastando-se na areia. Na aldeia, quero ver o seu vestido. Pois é, a partir do salto que foi a introdução dos microfones, as décadas de 20 e 30 foram de uma evolução gradual nas técnicas fonográficas. Cada vez mais o som das gravações melhorava, cada vez mais chegava perto da tão almejada alta fidelidade, e cada vez mais as pessoas encarregadas de realizar as gravações ganhavam possibilidades para controlar o som que estava sendo gravado, ao invés de ficarem à mercê das limitações do equipamento, como ocorria antes. E nesse contexto, pela primeira vez, se começou a utilizar a tecnologia fonográfica para buscar possibilidades sonoras que não poderiam ser obtidas ao vivo. Por exemplo, por meio de técnicas de microfonação e de reverberação artificial. Mas é claro que para poder chegar ao que a gente conhece hoje, a fonografia ia precisar sofrer mais alguns saltos ao longo da sua história. E o próximo salto importante ocorreu no ano de 1948.
Acontece que entre os anos de 20 e 30 se desenvolveu na Alemanha uma tecnologia que se provaria valiosíssima para esse universo, mas que em função da ascensão do nazismo e da eclosão da Segunda Guerra Mundial permaneceu secreta durante anos. Até que no final dos anos 40, em função da vitória dos aliados, ela foi finalmente desvendada e começou a ser assimilada comercialmente. A fita magnética trouxe um pacote bem amplo de inovações e atualizações para o universo da fonografia. Acontece que até o surgimento dela, as gravações eram feitas diretamente para matrizes em forma de discos. Ou seja, os músicos se reuniam e tocavam, a performance era captada por um microfone, que transformava o som em sinais elétricos, que eram direcionados para uma agulha, que assim como na época das gravações mecânicas, criavam as gravações sobre um disco matriz, que era então utilizado para fazer as cópias para distribuição. E a partir do momento em que surge a fita, ela assume o papel de matriz, substituindo a utilização do disco nessa etapa do processo, o que tem alguns efeitos interessantes. Para começo de conversa, as fitas aumentam drasticamente a duração que as gravações poderiam ter. Até aquele momento, a utilização de discos como matrizes impunha o limite de pouco mais de 3 minutos para cada gravação individual, o que também representava uma restrição criativa, assim como a questão dos volumes na época da gravação mecânica. Mas mais importante que isso, a fita trouxe a possibilidade de edição para o universo da fonografia. E é aí que se abre de fato uma caixa de Pandora que permanece aberta até os dias de hoje. O fato é que, na época em que as matrizes ainda eram discos, a possibilidade de manipular o material gravado depois da sua gravação era extremamente limitada. Afinal de contas, as informações que um disco carrega ficam armazenadas no relevo do material de que ele é feito, de forma que não é possível cortar e remendar um disco. E muito menos gravar uma informação sobre a outra, de forma que ambas possam coexistir. Máximas que não são verdadeiras no caso das fitas. Um material muito mais flexível, que armazena as informações nos seus padrões magnéticos e que pode ser facilmente cortado, recortado e remendado. Ou seja, a partir do surgimento das fitas magnéticas como meio de armazenamento, soma-se a toda a evolução do uso dos microfones e da eletricidade das décadas anteriores a possibilidade de manipular o material em que a música é gravada, o que dá chances aos responsáveis pelas gravações para que eles passem a se dedicar não mais à busca pelo registro perfeito das performances, mas sim à busca ativa por registros fonográficos ideais, que tivessem elementos sonoros que não poderiam ser ouvidos em performances ao vivo. Note, por exemplo, essa gravação do Les Paul de 1948. Ela é considerada um marco nas experimentações que eclodiram a partir dessa época. E some-se a isso o fato de que a fita magnética se populariza pouco tempo antes dos anos 50 e, portanto, pouco tempo antes do rock and roll. A eclosão de um gênero musical cheio de energia e voltado para os jovens fez com que explodissem as vendas de discos, mas principalmente colocou fogo nessa busca pela sonoridade ideal. Nesse contexto, a exigência do novo público consumidor passou a ser mais por impacto sonoro do que por alta fidelidade, provocando novamente uma mudança na qualidade sonora do material fonográfico, mas principalmente completando a mudança de paradigmas da fonografia que tinha sido iniciada nos anos 30. A muito custo, a indústria fonográfica já tinha conquistado a capacidade de registrar cristalinamente aquilo que poderia ser ouvido ao vivo. E o foco agora era mais e mais utilizar a tecnologia para criar coisas que não poderiam ser ouvidas ao vivo. E essa busca ganhou mais uma ferramenta crucial em 1958, mas ela certamente atingiu seu marco histórico mais importante na segunda metade dos anos 60. No dia 1º de junho de 1967, foi lançado um álbum que até hoje é acreditado como um divisor de águas nessa busca por sonoridades ideais. Um álbum que, veja você, faz 50 anos em 2017. Então vamos aproveitar a oportunidade e deixar para contar essa história no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só deixar nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até já!